amorzinhos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Amanda Barcelos, do canal Cacá Enfermeira. E o vídeo de hoje seria mitos e verdades sobre o DIU. Bom, galera, recentemente eu fiz um vídeo sobre mitos e verdades do anticoncepcional, então hoje eu resolvi fazer sobre mitos e verdades sobre o DIU, né? Eu acho que o DIU eu já falei aqui algumas coisas sobre ele em alguns vídeos, mas eu acho que eu nunca fiz um vídeo especificamente sobre ele, né? Então hoje eu decidi fazer um vídeo especificamente sobre o DIU. Primeira coisa, galera, o que é DIU? Alguém sabe me dizer? DIU, dispositivo intrauterino. E é um dispositivo que ele fica dentro do útero, tá? Ele é assim, quando ele é colocado, ele fica em forma de T, assim, sabe? E ele tem que ficar bem colocadinho lá dentro do colo do útero, né? Porque qual que é a função do DIU, né? A principal função do DIU, ele impede a passagem do espermatozoide, tá? Essa é a função dele. Ele tem uma função de anticonceptiva, digamos assim, né? A função de um anticoncepcional. Então, em vez da mulher tomar o comprimido anticoncepcional, ela pode ter a opção de colocar o DIU, né? Mas o que acontece, tá, gente? Existem 3 tipos de DIU. Vou falar sobre eles aqui, tá? Quais são os 3 tipos de DIU? Primeiro tem o DIU de cobre, o DIU de prata e o DIU Mirena. Vou falar sobre cada um deles, tá? O DIU de cobre, tá? O DIU de cobre, as pessoas sempre me perguntam qual é o melhor DIU, tá? Daí tem que avaliar todo o contexto dessa mulher, né? O que ela quer necessariamente, tá? Porque o que acontece? O DIU, a melhor coisa, a melhor maneira de se ele ser colocado na mulher, seria quando ela tá menstruada. Por que quando tá menstruada? Porque as médicas, principalmente as ginecologistas, elas preferem colocar com a mulher menstruada para ter certeza que a mulher não tá grávida, né? E também por uma questão que quando a mulher tá menstruada, ela tem menos dor na colocação do DIU, tá? Daí essa questão também, tem a outra questão também que tem a questão da anestesia, tá? Umas médicas colocam com anestesia, outras colocam sem. Eu particularmente acho que se eu fosse colocar, Amanda, eu preferia com anestesia, porque eu ia sentir menos dor, tá? Mas aí a questão da anestesia é só a médica que pode anestesiar. A enfermeira não tem essa questão, tá? O DIU de cobre, ele dá um pouco mais de sangramento, tá, gente? Ele é um DIU não hormonal, tá? O DIU de cobre, ele não tem hormônio. Só algumas mulheres relatam mais sangramento, tá? E é só que aquela questão assim, ó, se a mulher já tem bastante sangramento quando fica menstruada, se ela colocar o DIU de cobre, vai aumentar em até 65% o fluxo menstrual dela. Algumas mulheres também relatam cólica nos primeiros 3 meses, tá? Enfim, então cada organismo ele vai reagir diferente, tá? Tem o DIU de prata, tá? Que esse DIU é moderno, já faz acho que um pouco tempo que ele tem. O de prata, gente, ele é um DIU também que ele não tem hormônio, tá? Ele também não tem hormônio. E o DIU de prata não vem tanta menstruação quanto o de cobre, tá? O de cobre vem muita menstruação. O de prata, daí o fluxo não é tão grande quanto o de cobre, tá? E o Mirena, o que é o DIU Mirena? Gente, o Mirena, né, ou DIU Mirena, como as pessoas costumam dizer, ele tem hormônio. Ele tem uma dose de progesterona, tá? É baixa a dose hormonal dele, mas tem. Então, o que acontece quando a mulher coloca o DIU Mirena? Gente, o que acontece quando a mulher coloca o DIU Mirena? Ela não vai ficar menstruada. Vai acontecer que ela não vai ter menstruação. Por quê? Por que a mulher não vai ter menstruação quando ela colocar o DIU Mirena? Porque o Mirena, como ele tem hormônio, seria como se a mulher tomasse um anticoncepcional contínuo. Então, por isso que o Mirena, ele não fica menstruada, tá? E outra coisa que eu quero dizer aqui pra vocês, se você mulher colocou o DIU e não quer engravidar, então eu aconselho que você faça periodicamente os exames, tá? Ou a cada 6 meses fazer os exames para ver se tá tudo certo, né? Se tá no lugar, tá? Enfim, todas essas questões, tá? Porque o que acontece? Não é todas as mulheres que podem usar o DIU, tá? Tem mulheres que não se adaptam ao DIU, tá? Eu vou explicar por quê. Por que tem mulheres que não se adaptam ao DIU? Porque o DIU, ele nada mais é que um corpo estranho no corpo da mulher, tá? Ele é um corpo estranho, tá? E algumas mulheres, o organismo rejeita o DIU, né? Enfim, bota pra fora, enfim. Então, não é todas as mulheres que podem usar o DIU. Algumas mulheres preferem usar o DIU porque tem pressão alta, por exemplo. A mulher que tem pressão alta, ela não vai poder tomar anticoncepcional. Então, o DIU seria uma boa opção.
A mulher que tem trombose, por exemplo, também não vai poder tomar anticoncepcional. Então o DIU também seria uma boa opção para essas mulheres, tá? O DIU de cobre ou de prata, tá, pra gente? Para essas mulheres que têm pressão alta e trombose, eu indico o DIU de prata ou de cobre, tá? Não indico o DIU hormonal. Com relação ao DIU hormonal, que é o Mirena, ele é indicado para mulheres que têm mioma, por exemplo, né? Que daí sente muita dor quando fica menstruada, tem muito sangramento, enfim. Então, alguns médicos, eles recomendam o DIU Mirena para essas mulheres. Endometriose, em alguns casos também, às vezes. Então, é toda uma questão da mulher quer colocar o DIU, tem que avaliar todo o contexto dela, toda a história dela, fazer todo o exame físico dela e ver qual é a melhor opção para essa mulher. Qual desses 3 DIUs é o melhor para ela? Qual é o mais indicado para a situação dela? O DIU também, ele é uma coisa assim, como é que eu vou te dizer? Uma coisa que dá a longo tempo, né? A longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, o DIU de cobre, por exemplo, que é o DIU que não tem hormônio, ele pode durar até 10 anos. Tem de 5, mas tem o de 10 anos. E a de 10 anos é o que dá mais sangramento. Quando vocês forem colocar o DIU, converse com o médico de vocês, tá? Essa questão. O Mirena, por exemplo, como ele tem hormônio, ele dura 5 anos, mais ou menos. Até 5 anos, tá? E aí depois tem que trocar, ou a mulher pode tirar para engravidar, não sei qual vai ser. A questão, ela pode trocar e colocar outro daí, né? O DIU de prata também, ele dura mais ou menos uns 5 anos, tá? O que dura mais tempo é o de cobre, tá? Que pode durar até 10 anos, né? Mas tem DIU de cobre de 5 anos, tá? Então, o DIU tem essa questão, assim, né? Que ele dura mais tempo, tá? E com relação a valores, o DIU de cobre, ele custa em torno de R$500, tá? O DIU. Aí tem a questão que tem que pagar a médica, mais um médico para colocar, tá? Daí tem mais um valor, aí depende do médico, como é que o médico cobra daí, né? O Mirena, ele já é um pouco mais caro, tá? Porque uma questão que ele tem hormônio, ele já é um pouco mais caro, então o Mirena, ele custa em torno de R$1.000, mais ou menos, tá? Só o DIU, tá? Daí depois tem mais a colocação para colocar com o médico, né? E o de prata também, ele custa mais ou menos em torno de R$500, tá? Então, esse é mais ou menos o valor. Mas assim, as pessoas me falam, mas eu vou gastar esse valor. Eu falo, pô, gente, tu vai gastar esse valor, mas olha quanto tempo tu vai ficar prevenida, né? Se for botar assim, no ponto do papel, assim, eu acho que não vai gastar, por exemplo, com anticoncepcional, que daí a mulher tem que tomar todo mês, né? Então, o DIU tem essa facilidade, que ele dura bastante tempo, né? E não é diferente do anticoncepcional, que a mulher tem que tomar todo mês, né? Enfim, tem que dar aquela pausa e, né? E daí começa de novo, enfim, né? O DIU não tem isso, né? Eu coloco e daí se eu colocar um de cobre, por exemplo, eu vou ficar 10 anos. Então, tem essas facilidades também que a mulher pode avaliar na hora, no momento que ela quiser botar o DIU, né? São essas questões, né, também. E para colocar o DIU pelo SUS, existe para colocar pelo SUS. Na unidade básica em que eu fiz os meus estágios, a gente encaminhava para colocar o DIU pelo SUS. Só que aí a gente dava prioridade para as mulheres que eram hipertensa, que tinham trombose, todas essas questões. Então, a gente dava prioridade para essas mulheres. Só que pelo SUS, ele pode demorar até 1 ano, né? Eu vejo mulheres falando que às vezes demoram 1 ano para colocar o DIU pelo SUS, tá? Mas tem outra coisa. O SUS, ele só coloca o DIU de cobre. O SUS só oferece o de cobre, tá? É o único que tem. Eu sei porque eu andei me informando sobre isso, tá? E o único que o SUS dá é o de cobre, tá? Não tem de prata nem Mirena, tá? Então, porque até o Mirena não tem, porque é uma questão que é mais caro, né? Então, o SUS só dá o de cobre, tá, gente? Quem for querer pedir encaminhamento para colocar o DIU pelo SUS, já sabe que é só o de cobre, tá? O que eu aconselho também, quando for colocar o DIU, tá? Independente do tipo que você escolher, levar uma pessoa junto, tá? Um acompanhante, tá? Até por uma questão, assim, que tem mulheres que depois de que colocam sente cólica, sente dor, tá? Então é bom ir acompanhado de outra pessoa, não vá sozinho se você for colocar o DIU, tá? Avalie essa questão, tá? E principalmente se você optar pela anestesia, tá? No DIU, então vá com outra pessoa, não vá sozinho, tá? Bom, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.